a minha trajetória acadêmica é muito complicada, né? Eu já disse para vocês que não sei se eu disse, mas é bom relembrar aqui rapidamente. Eu relembrei isso recentemente numa entrevista que a revista Limiar da Unifesp fez comigo por causa dos meus 80 anos. Então, eu relembrei essa trajetória para você entender melhor o que aconteceu. Em 61, eu entrei na Universidade Católica de Campinas, que eu morava aí perto, em Americana, no interior de São Paulo, né, para fazer um curso de matemática. E eu fiquei nesse curso de matemática 4 anos, sem conseguir me formar, porque eu estava totalmente tomado pelas coisas que aconteciam no país, fossem as artísticas, de todo que eu ia tomando conhecimento, desde as coisas dos anos 50, até, enfim, o CPC da Uni, o cinema, o teatro, e simultaneamente eu fazia essas coisas também, praticamente. Eu fazia teatro, me envolvia com cinema, cineclubes, etc. Eu fazia tudo isso no começo dos 60. E o ambiente da faculdade que eu estava, foi uma faculdade do interior, mas era muito... ele vibrava muito essas coisas, não é? E enquanto eu fazia curso de matemática, eu me tornei em seguida professor de matemática e de física num colégio de estado, entendeu? O que tornou inviável cada vez mais eu continuar nesse curso de matemática. Em 65 eu larguei isto e passei a fazer o curso de filosofia, e continuando com meus interesses em artes, em política estudantil, assim por diante, né? E continuei como professor de física no Colégio do Estado. Em 68 eu termino o curso de filosofia, eu deixo tudo, venho para a USP fazer pós-graduação em estética na Faculdade de Filosofia, não é? E aí me dedico inteiramente às coisas da filosofia, e particularmente de estética, né? Trabalhando em colégios de Estado, e mais tarde, e logo anos seguintes, comecei a trabalhar em faculdades particulares, até entrar na PUC de São Paulo em 75, e eu só fui ser professor efetivo da USP, efetivo não, quer dizer, fui contratado na USP como professor em 85 só. Bom, mas esse tempo todo, o que aconteceu? Aconteceu que em 60, envolvido com as questões estéticas e políticas, e com a importância fundamental da música, do teatro e do cinema, e da literatura também, não é? Que eu acompanhava o tempo todo, eu encontrei o tropicalismo surgiu exatamente como aquilo que configurava as preocupações, os interesses, os gostos e a sensibilidade daquele tempo, né? A descoberta do tropicalismo foi fundamental, e eu não imaginava em 67, quando eu vi pela televisão Alegria, Alegria, Domingo do Parque no festival, né, de música popular brasileira, eu não imaginava que eu iria depois escrever sobre isso. O fato é que, desde então, eu fiquei interessado, tanto assim que, em 68, no meu último ano de filosofia, no curso de estética, eu já fiz um pequeno artigo sobre Baby, né, para pensar a questão da modernidade, né? E quando eu vim para São Paulo, para a USP, em 69, eu continuava interessado em todas essas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu via que alguma coisa estava acontecendo depois do AI-5, e o que estava acontecendo, tanto ouvindo as últimas músicas tropicalistas do Caetano e do Gil, como vendo, agora mais de perto, participando da movimentação que ocorria no meio estudantil, agora frequentando a USP, a Faculdade de Filosofia, o curso de Filosofia, e ao mesmo tempo em contato com jovens, porque eu trabalhava num colégio de Estado muito especial, Colégio Estadual Vocacional, que foi muito, muito importante para a educação brasileira, inclusive, né? Eu estava em contato com um tipo de juventude do segundo grau, do colegial, atual ensino médio, ao mesmo tempo com a movimentação universitária, em que eu percebia que alguma coisa estava mudando muito forte na configuração
dos comportamentos e na relação com a política. Então, o interesse pelo tropicalismo continuava vivo, tanto é assim que, depois de fazer um primeiro curso de pós-graduação, como era no regime antigo, antes da reforma universitária, e ter um diploma de pós-graduação, fiquei uns 2 anos sem estudar na faculdade, fiquei fora só trabalhando, agora em faculdades particulares e em colégios simultaneamente. Eu, ao voltar para fazer agora o mestrado no novo sistema implantado na Universidade Brasileira, eu não via outra alternativa senão pensar o tropicalismo, o que surpreendentemente foi logo aceito pela professora Otília Arantes, que uma coisa inusitada no domínio da filosofia, alguém que quisesse fazer uma tese sobre um assunto brasileiro e recente, né? Já que a questão da filosofia, para a filosofia, a questão da distância ou de que a ave de Minerva só salvou ao entardecer é uma coisa fundamental, mas ela comecei a mexer com isso. Simultaneamente, eu estava em contato com esta ebulição nova dos comportamentos e o que estava surgindo nas artes, por exemplo, o surgimento logo no começo dos anos 70 do Walter Franco, do Macalé, o movimento do trabalho de estavam aí, essa coisa toda da música continuava a me quer dizer, eu começava a mexer com aquilo que eu tinha conhecido do que ainda estava em mim como uma coisa muito importante. Então eu estava muito sensível ao aparecimento de alguma outra coisa, de uma configuração cultural, comportamental e artística em tudo, quer dizer, não só na música popular, mas também no teatro, num teatro que estava se transformando depois do AI-5, o cinema que começava a surgir, o cinema marginal que eu comecei a ver, chamado marginal, né? O cinema aqui do Bressane, do Neville de Almeida, dos Ganzella, que já vinha lá desde o Bandido da Luz Vermelha. Então, acompanhei o teatro, o cinema, e as coisas que saíram nas revistas e nos jornais alternativos que estavam começando a surgir, tudo isso me colocava em contato com uma coisa que eu via, que tinha a ver com o tropicalismo, com a abertura produzida pelo tropicalismo, mas era outra coisa. Mas, enfim, quando eu entro para fazer o mestrado, eu precisava de um assunto mais determinado. Não é? Esse assunto era o tropicalismo, exatamente, que ainda era já tinham passado, né? Eu faço a tese sobre tropicalismo e o tempo com essa transformação dos inícios dos anos 70, na música, no teatro, no cinema e nos comportamentos. Inclusive eu, porque nesse momento eu já estava bem mais adiantado em idade, eu sou de 41, né? Então vocês imaginam que em 70 anos, então, mas mesmo assim, vivendo aquele tipo de comportamento típico da juventude, eu estava em contato com transformações muito grandes, e ao mesmo tempo eu era professor, já tinha mais de 10 anos de carreira, não é verdade? Desde 63 eu era professor. Então, fiz o trabalho sobre tropicalismo, e ao terminar o trabalho sobre tropicalismo, eu disse assim, bom, e agora? Como é que, daqui para onde eu vou? Quer dizer, o que me interessa? Me interessa exatamente aquilo que veio em seguida. Aquilo que veio em seguida e que eu estive vivendo de um modo ou de outro, de uma maneira menos intensa ou mais intensa, conforme o caso, mas eu estive vivendo e me interessa pensar naquilo que seriam, digamos assim, entre aspas, um pós-tropicalismo, ou, como eu gostava de dizer, alguns desenvolvimentos ou desdobramentos do tropicalismo. Eu comecei a fazer uma pesquisa chamada Desdobramento em 78. Em 78, quando eu estava terminando a minha tese de mestrado, coincidiu com a Otília Arantes propor a constituição de um grupo de pesquisa com os orientandos dela, e ela era professora na filosofia da USP, eu era professor na filosofia da PUC, né? Nós dois mais velhos, e nós somos praticamente da mesma idade,
e com os orientandos dela, e até alunos de graduação, um núcleo de estudo que se chamou Centro de Estudos de Arte Contemporânea. Registramos como centro de estudos e tal, e começamos a fazer uma pesquisa sobre os anos 60, em primeiro lugar, e colocando em circulação, através de uma revista que logo criamos, a Arte em Revista, os documentos que tinham desaparecido ou permaneciam até proibidos, referentes àquela ebulição dos anos 60, né? Desde o CPC da Uni, digamos, e os inícios do teatro de arena e cinema novo, etc., até o final dos 60, e que, à medida que a pesquisa prosseguiu, né, ela foi de 78 até 84, se não me engano, 84 foi o último número da revista, nós fomos passando dos anos 60 para os 70. Aí, entendeu? Eu encontrei a oportunidade de pensar especificamente essa produção artística, cultural e comportamental, e as mudanças comportamentais do início dos anos 70. E pensei, bom, eu posso fazer um doutorado a partir daqui. Então, eu comecei nesse ínterim, não só trabalhar com material que eu já tinha, material de revistas contraculturais, Verbo Encantado, Presença, Rolling Stones, o Bondinho, várias coisas, também os jornais alternativos, Opinião, Em Tempo, Movimento, etc., com o que aparecia na imprensa e com o que ia aparecendo, enfim, alternativamente, digamos, marginalmente, de publicações em poesia e outras coisas, eu fui, com o que eu tinha na mão, eu fui configurando uma pesquisa sobre isso que eu chamei de desdobramentos do tropicalismo, porque eu pensava exatamente que o que estava acontecendo tinha muito a ver com a abertura produzida pelo tropicalismo, ou de uma maneira direta, digamos, na abertura que houve na canção popular brasileira, como também naquilo que ele desatou de comportamentos contraculturais que já tinham, inclusive, a marca daquilo que nos chegava do underground norte-americano, assim por diante. Eu começo a escrever um trabalho sobre isso. Eu estava na PUC, houve um incentivo dentro lá da PUC para que eu fizesse a pesquisa, tinha lá um setor de pesquisa que, inclusive, apoiava a pesquisa de professores, e entre exatamente esses anos, quer dizer, o fim dos anos 70, comecinho dos 80, eu acabo escrevendo um trabalho para esse setor de pesquisa da PUC, um trabalho de umas 100 páginas por aí, e que ficou pronto. Acontece que a vida profissional minha exigia que eu trabalhasse muito, desse muita aula, então eu não consegui fazer o doutorado logo em seguida, depois do mestrado. Como eu já disse, eu fiquei uns anos sem me matricular de novo no doutorado, e eu só voltei a me matricular para o doutorado em 85. E eu tinha esse material pronto já há alguns anos. E eu tinha pensado, agora com outra orientadora, a Otília estava começando a se aposentar e não queria pegar mais orientandos, eu me inscrevi com um professor lá, amigo antigo meu, o Leon Kossovich, e apresentei para ele esse material que eu tinha pronto, e em conversa ele disse assim, olha, por que nós, em vez de pensar num trabalho extenso, assim, que passa pela música, pelo teatro, pelo cinema, pela literatura, principalmente, pela música e literatura, principalmente, e essa questão do comportamento, você não foca isso em uma coisa mais exemplar. Eu falei, claro, o Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica é realmente quem melhor, eu já tinha pensado isso no trabalho, uma passagem do trabalho, pensava o Hélio Oiticica. Sim, no Hélio Oiticica nós temos uma maneira de configurar esta passagem, que depois eu vou chamar do moderno ao contemporâneo, ou como se dizia na ocasião, do moderno ao pós-moderno, no trabalho do Hélio Oiticica, no trabalho dele moderno, fundamental, de limite, que ele fez até a Whitechapel Gallery, até a grande exposição dele em 69,
e o que aconteceu depois com o que ele mandava de notícias, o que a gente sabia dele, da sua estadia em Nova York, principalmente dos textos que eu podia conhecer, ou que eu já conhecia, ou que eu pude conhecer depois da estadia dele em Nova York. Então, eu sentei no Heroitsica, fiz o trabalho, em pouco tempo, em 2 anos, eu fiz o livro, defendi a tese, o livro só foi publicado, a tese foi defendida em 88, eu fiz entre 86 e 88, eu fiz o livro, 88 eu defendi a tese, mas a publicação só saiu em 92, né? E esse material de contracultura ficou para trás. Nesse momento eu já trabalhava na USP, na Faculdade de Educação, com uma coisa que sempre me interessou, a questão de ensino e ensino de filosofia, formação de professores de filosofia, enquanto eu prosseguia aos meus interesses, tanto em arte e cultura brasileira, arte, cultura e política do Brasil, como aí totalmente tomado pelas questões das discussões, a estética sobre a questão do moderno, do pós-moderno, uma arte contemporânea ou não, assim por diante, né? E nos cursos de pós-graduação, que eu passei a fazer na Faculdade de Educação a partir de 89, né? Nos cursos eu focava exatamente a atenção nessa passagem do moderno ao pós-moderno, ao contemporâneo, né? Enfim, nesse debate, e esse debate se tornou mais teórico e não que ele precisasse necessariamente enfocar questões educacionais. Eu entendia que eu estava numa faculdade de educação, mas que essa abertura do campo da discussão, ao mesmo tempo em filosofia, ao mesmo tempo sociológica, ao mesmo tempo antropológica, mas ao mesmo tempo estética, ela tinha como pivô a discussão do moderno ao pós-moderno, na discussão básica do Habermas e do Lyotard, para mim, não é? Exatamente centrado nas questões de arte. Então, meus cursos de pós-graduação eram em torno disso, ao mesmo tempo, cada vez mais os interesses passaram a ser voltados também para o ensino de artes, que era uma exigência de pessoas que me procuravam para questões de ensino de arte, né? Então, essa tríade, quer dizer, uma discussão que, ao mesmo tempo, tem um vértice na filosofia, o outro nas artes, né? O outro nas discussões culturais, né? E, atrás disso tudo, as mudanças comportamentais ocorridas a partir dos anos 60 faziam dos meus cursos, né, alguma coisa, um lugar de debates, e isso foi se espraiando. Eu fui sendo cada vez mais convidado para seminários, para conferências, e para escrever textos sobre essas questões, né? E a questão contracultural foi ficando para trás, quer dizer, ela estava sempre presente em mim, mas o que eu tinha feito, né, no começo dos anos 80 ficou lá, está lá até hoje. Há 2, 3 anos atrás, uma vez eu passei esse material todo para o meu amigo Peter Paul Pelbart, né? Para ele dar uma olhada, o que ele achava desse material, tal. E o Peter falou: não, um dia vamos publicar isso aí. Mas isso ficou para lá, ficou para trás. Ele queria até que eu fizesse alguma coisa, um livro mais recente com um monte de ensaios que eu tenho sobre questões de moderno e contemporâneo e que estão dispersos em revistas e jornais. Ele, por conta própria, conhecendo... não foi isso. Acho que uns 4 anos atrás, não lembro bem, acho que 2014 ou 15, não sei, a revista Modos me pediu exatamente um artigo sobre a contracultura, que eu tinha encontrado com um dos coordenadores num seminário em Curitiba, e conversa vai, conversa vem, ele falou que estava interessado nesse período, eu falei, pois eu também me interessei muito, até escrevi uma época um trabalho sobre isso, mas nunca publiquei e tal, ficou lá, porque eu sempre achava que era uma coisa a ser refeita inteiramente, e aos poucos foram surgindo também muitos trabalhos, livros e artigos e ensaios sobre os anos 70, eu falei, isso aí ficou para trás. Mas aí eu recebi o convite da revista para escrever exatamente um artigo sobre o assunto. Foi aí que eu retomei o meu trabalho e peguei alguns pedaços, refiz alguma coisa, fiz algumas coisas que não tinha feito, como, por exemplo, aquela passagem pelos artigos
do, 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 do Janir Ventura, publicado na revista Visão, retomei um pouco aquilo e peguei alguns fragmentos desse trabalho antigo e reescrevi algumas coisas e publiquei esse artigo. Quando o Peter viu isso aí, ele quis publicar numa coleção que ele estava constituindo agora, uma coleção chamada Lampejos. Ele queria abrir a coleção com uma coisa desse tipo, assim, que tivesse uma perspectiva que pudesse ter alguma ligação entre alguma coisa que um dia se chamou contracultura, etc., e alguma coisa, e o que estava acontecendo atualmente, com essas preocupações dele com a biopolítica e com toda a movimentação que nós temos no Brasil já há bons anos sobre essa dominação genérica de biopolítica, ou não importa o nome, mas, enfim, os trabalhos com os coletivos e com manifestações de todo tipo, assim por diante. Então, ele resolveu publicar. Eu apenas acrescentei. Ele escolheu, aliás, 2 outros ensaios que eu tinha publicado, um não muito recente, um sobre que eu tinha colocado na Bienal de, não me engano, sei lá, uma Bienal há 10 anos atrás, sobre a questão aquele que se chama Viver a Arte, Mudar a Vida, qualquer coisa assim, e um outro mais recente que eu tinha feito para uma revista aí de letras aí na USP, que tinha me pedido para um seminário, e a Viviana Boss resolveu publicar na revista, entendeu? Apenas porque, de certa forma, mantinha uma ligação com aquele trabalho antigo, atrás de sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Início de 80 até hoje são 40 anos, né? Foi isso, essa é a história. Quer dizer, o texto só veio à tona porque o Peter resolveu publicar, não porque eu estivesse a fim de publicar o meu trabalho, que eu teria que refazer. Eu nunca tive nem tempo nem energia, porque enquanto eu estava até os anos 70 como professor na ativa, eu tinha trabalho sem parar e demandas muito mais ligadas ou a ensino de filosofia, ou ensino de artes, ou a essas questões mais teóricas de moderno e contemporâneo, não é? que saíram exatamente do livro do Hélio Oiticica, toda essa preocupação, que é a minha preocupação fundamental até hoje. Né? Então, depois que eu me aposentei, eu continuei com o mesmo tipo de trabalho até hoje, eu nunca parei, entendeu? Então, falei, se um dia eu tiver que retomar isso aí, eu tenho que refazer. E eu nunca tive, digamos, energia, embora o assunto continuasse a me interessar sempre, e me interessa até hoje. É isso.